Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica, capítulo 4, exercício número 32. Vamos ao enunciado. Um tanque rígido bem isolado contém 2 kg de uma mistura saturada de líquido e vapor de água a 150 kPa. Inicialmente, verifica-se que 3/4 da massa estão na fase líquida. Um resistor elétrico colocado no tanque é conectado a uma fonte de 110 volts e uma corrente de 8 amperes flui pelo resistor quando o interruptor é ligado. Determine quanto tempo levará para evaporar todo o líquido do tanque. Mostre também o processo em um diagrama TV, que inclua as linhas de saturação. Bom, então, o objetivo aí do exercício é encontrar quanto tempo levará para evaporar todo o líquido que está aqui dentro do tanque, tá? Então, para começar a resolução do problema, eu vou definir o nosso volume de controle, tá? Aqui temos um tanque que é rígido e, além disso, é bem isolado. Definindo o volume de controle como todo o conteúdo que está dentro do tanque rígido, a gente tem aqui a fronteira do sistema. E aí a definição do volume de controle, tá? Para o volume de controle, para encontrar aí quanto tempo levará para que 3/4 aí da massa que está na fase líquida, que toda essa massa evapore, a gente vai aplicar aí um balanço de energia, tá? Para sistema fechado, tá? O que é sistema fechado? Quando não tem massa atravessando a fronteira do sistema, né? Temos aí um tanque rígido, um sistema fechado. Toda a massa permanece constantemente aí dentro do nosso volume de controle. E o balanço de energia para sistema fechado a gente pode escrever como sendo a energia que entra no sistema menos a energia que sai do sistema é igual à variação de energia do sistema, tá? Essa é aí a primeira lei da termodinâmica, que é o balanço de energia, tá? A gente está aplicando aí para o sistema fechado. E agora, para simplificar aí o balanço de energia, a gente vai fazer algumas hipóteses simplificadoras, tá? Que hipótese a gente vai começar fazendo? A primeira hipótese, a gente tem aí o tanque está estacionário. O que significa estar estacionário? Ele está parado. Portanto, as variações de energia cinética e potencial são zero. Então, aqui dentro da energia do sistema, a gente só vai ter a variação da energia interna. Essa é a primeira hipótese simplificadora. Segunda hipótese simplificadora, tá? A gente tem aí que o tanque está bem isolado. Então, aqui, ó, o calor trocado com o sistema aí de fora não existe. Então, a gente tem um processo adiabático, tá? O calor aí, a transferência de calor é igual a zero. Aí, o que mais que a gente tem de hipótese, tá? Aqui também o calor gerado pelo resistor, tá? Trocado aqui para dentro do tanque,
também vai ser considerado igual a zero, tá? Então, vou escrever aqui a energia armazenada, tá? Nos fios de resistência de calor e o calor transferido para o próprio tanque são desprezíveis, tá? Então, a energia acumulada aqui no fio do resistor e o calor transferido é desprezível, então a gente não faz essa consideração. Então, a gente tem o que? Não existe energia saindo do sistema, tá? Só tem energia entrando devido aí ao trabalho elétrico. Então, a gente vai poder reescrever aquela equação, né? Trabalho elétrico que entra é igual à variação de energia do sistema. Vou escrever aqui, ó, a variação de energia seria U, aí mais energia cinética mais a energia potencial, mas com a hipótese aí simplificadora, né, que a gente observou, não está em movimento, está estacionado, viu? O nosso tanque, a gente simplifica. Então, a gente vai ter que o trabalho elétrico, que a gente pode escrever em forma de taxa do trabalho elétrico. A taxa do trabalho elétrico, W ponto, vezes a variação de tempo. É aqui que vai aparecer aí a variação de tempo, tá? Que é o tempo que vai ser gasto para que toda essa massa de água aqui líquida se transforme em vapor, tá? Isso vai ser igual à variação da energia interna. Como a gente tem a massa aqui constante dentro do nosso sistema, a gente pode escrever massa vezes a variação da energia interna específica, tá? Essa taxa de trabalho elétrico a gente pode escrever em função aí, né, da diferença de potencial e da corrente elétrica. Essa taxa de trabalho elétrico é a corrente que multiplica a diferença de potencial vezes a variação do tempo. Isso é igual a massa vezes a variação da energia interna, que vai ser a energia interna no estado 2, estado final, menos a energia interna no estado 1, que é o estado inicial. Então, isolando o ΔT aí na equação, a gente tem que ΔT vai ser igual a massa vezes a variação da energia interna dividido pela corrente vezes aí a diferença de potencial. Então, para determinar aí o tempo que leva para toda a massa de água líquida evaporar, a gente precisa aí definir quem é a energia interna no estado 2, quem é a energia interna no estado 1. Então, começando aí pelo estado 1, tá? No estado 1, né, a gente tem aí massa, vamos deixar aqui, que é de 2 kg, que é igual nos dois estados. Aí ele nos dá a informação que é uma mistura saturada de líquido mais vapor. Ou seja, ele nos dá a fase aí que está o estado 1, ou seja, é líquido mais vapor saturados. E nos dá aí que está a 150 kPa. Com essas duas informações, tá? 150 kPa é a pressão P1. Com essas duas informações, o estado está definido. E aí a gente acha os valores, tá? Aí das propriedades desse estado pela tabela. Então, analisando a tabela, tá? A gente vai aí na tabela A5. Então, na tabela A5, tá? Que está em ordem de pressão,
a gente vai pegar a pressão de 150 kPa, tá? Aqui 150 kPa, tá? A gente pode ler aqui o valor de temperatura para a gente fazer depois a construção do diagrama TV. Então a gente sabe que está numa temperatura de saturação de 111,35 graus Celsius, tá? Aí o que a gente vai precisar desse estado 1? A gente vai precisar de achar a energia interna em 1, tá? Só que a gente vai precisar encontrar aí também o volume específico em 1. Por quê? Porque a informação do estado 2 é que a gente conheça o volume específico aí 2, porque ele vai ser igual ao volume específico em 1, porque a gente tem aí que o tanque é rígido, ou seja, tem a mesma massa, o mesmo volume, então o mesmo volume específico. Então, para o estado 1, a gente vai ler os valores do volume específico do líquido, tá? Então, a gente vai pegar esse valor aqui, que a gente vai precisar calcular. Então, 0,001053, que está em metro cúbico por quilo. Vou pegar aí o do vapor. O do vapor, que é o valor de 1,1594 em metro cúbico por quilo, tá? Essas duas propriedades, e aí é pegar propriedades aí também, tá? Da energia interna. Então, vou pegar aqui a do líquido, 466,97, a unidade é kJ por quilo, tá? E vou pegar o do vapor, que é esse último aqui, ó. Esse valor aqui no meio é a diferença entre do vapor e do líquido também, que dá para utilizar, depende de qual fórmula você vai utilizar para fazer a proporção aí entre líquido e vapor. Eu vou utilizar aí o do vapor, que é o 2.519,2 na unidade kJ por quilo. Agora, como eu tenho uma mistura líquido mais vapor, eu preciso saber a quantidade que tem cada um para eu poder fazer a proporção e calcular o volume específico em 1 e a energia específica em 1. Para calcular o título, que é a quantidade de vapor, que vai ser 1, a gente vai fazer a massa de vapor que eu tenho em 1, dividido aí pela massa total. Então, quem é a massa de vapor? Ele diz que 3/4 da massa aí está na fase líquida. Se 3/4 está na fase líquida, ou seja, a massa do líquido é 3/4 de M. Então, a massa do vapor, para completar 1 inteiro de M, é 1/4 de M. Então, a gente tem aí 1/4 de M dividido por M, que é a massa total, que seria os 2 quilos. M vai cortar com M, 1/4 é igual a 0,25. Então, essa é a quantidade de vapor. Então, a gente pode encontrar aí o volume específico 1 fazendo a quantidade aqui de vapor, 1,1594, que multiplica a fração de vapor, 0,25, seria 25%. Aí a gente tem mais aí o volume específico do líquido, 0,001053, vezes aí 1 menos aí é a quantidade de vapor, 1 menos 0,25, ou seja, 0,75 é a quantidade de líquido. Faço a proporção entre eles. Então, a gente pode escrever que V1 vai ser igual, calculando, a gente vai ter 1,1594, que multiplica 0,25, mais 0,001053, que multiplica 0,75. A gente tem um valor aí de 0,29066, aqui arredondando, 64 na unidade de metro cúbico por quilo, tá? E semelhantemente, fazendo aí
para a energia interna em 1 vai ser, pega a do vapor, 2519,2, multiplica pela proporção de vapor, que é 25%, 0,25, mais a energia interna do líquido, 466,97, que multiplica aí a proporção de líquido, que é 1 menos 0,25, ou seja, 0,75. Então, vamos ter aí que energia interna em 1 vai ser igual. Podemos calcular como 2519,2 vezes 0,25 mais 466,97 vezes 0,75. Então, temos aí o valor de 980,0, arredondando aqui, 0,3, fica na unidade quilojoule por quilo, tá? Então, aí o estado 1, né? A gente já tem ele definido e já temos o valor que precisamos aí para calcular o ΔT. Agora, o estado 2, tá? No estado 2, a gente tem a condição, o quê? Ele quer saber quanto tempo levará para evaporar todo o líquido. Então, no estado 2, eu só tenho vapor saturado, tá? Ou seja, o primeiro estado aí, onde todo o líquido vai ter evaporado, é o estado de vapor saturado, tá? Então, esse é o primeiro estado de vapor. Depois, se continuar aí aquecendo, ele vai virar superaquecido e assim vai indo. Mas o ΔT que a gente quer encontrar é quando ele passa a ser aí todo vapor. Então, a fase está definida. Além disso, a gente sabe que o volume específico de 2 é igual ao volume específico de 1, porque a gente tem um tanque rígido aí, o mesmo volume, mesma massa, tá? E o volume específico de 1, a gente tem que é 0,29064, tá? Isso em metro cúbico por quilo. Bom, então com o estado definido, a gente vai na tabela de saturado, na tabela A5, na mesma tabela, continua aí, e vamos procurar pelo valor de 0,29064 para o valor de vapor saturado. Então, a gente vem aqui, ó, na coluna de vapor saturado e vamos procurar aí 0,29. Então, aqui é 1, ó, 0,8, aí 0,4, 0,4, 0,3, opa, 0,29, 260, ainda é maior que esse valor. Para o próximo é 0,27278. Então, eu tenho que fazer uma interpolação entre esses valores. Eu quero esses valores que me importam, né? Aí, como é vapor saturado, então, eu vou pegar aqui do vapor saturado, a energia interna, que eu vou ter que fazer a interpolação, tá? E aí tem a temperatura para a gente colocar no diagrama TV, tá? E se quiser interpolar a pressão, pode fazer aí. Mas a gente interessa a temperatura e a energia interna. Então, como que vai ficar a interpolação? A gente vai pôr assim, ó, o valor de 161,98. Aí aqui eu vou pôr a temperatura T2, que eu quero descobrir. O valor aqui de 164,95. Esse valor de 16198 está para o volume específico de 0,29260. Aqui a gente tem o volume específico 2. Aqui essa temperatura está para o volume específico de 0,27278. E aí está para a energia interna de 2.569,4. Aqui seria energia interna em 2, e aqui a gente tem a energia interna de 2.571,8, tá? Aqui o valor dado, né, seria da interpolação, a gente tira esse valor, que foi o valor que a gente colocou ali, e a partir dele a gente acha a temperatura T2,
e a energia interna de 2, fazendo a interpolação. Fazendo a interpolação, a gente vai poder escrever aqui, ó, T2, aí menos o valor de cima, 161,98, aí dividido por a diferença 164, aí 95 menos 161,98. Essa mesma proporção, vou fazer aqui desse lado, ó, o 2, energia interna em 2, menos o 2569,4, dividido por 2571,8, menos o 2569,4. Isso é igual, agora fazendo a proporção aqui dos valores que eu tenho, é o 0,29,064 menos o de cima, 0,29,260, dividido por 0,27, aí 278, menos o 0,29,260. Esse valor aqui é um valor constante, a gente calcula ele, aí multiplica por essa diferença, soma com esse valor. Aí multiplica por essa diferença e soma com esse valor, a gente vai conseguir achar a temperatura T2 calculando. Vamos ter aí. Então, primeiro aquela diferença, 0,29064 menos 0,29260 dividido por 0,27278 menos 0,29260. A gente tem aí esse valor que multiplica. Aí, se a gente quiser deixar aproximado aqui, ó, 0,9889, tá? Para não precisar aí digitar depois. Isso daí vezes aqui a diferença de 164,95 menos 1,61,98. Isso daí mais 161,98. Então, a gente tem aí 162,27 ou 0,3 graus Celsius. E para calcular o 2, a gente tem que é 2571,8. E para calcular o 2, a gente tem que é 2571,8 menos 2569,4. Essa diferença que multiplica aí 0,09889, isso daí somado com o valor de 2569,4. A gente tem o valor aí de 2.569,6, tá? Ou quiser arredondar aqui, 64, tá? Isso daí em quilojoule por quilo. Agora, calculando o ΔT, então vamos ter a massa, que é de 2 quilos, que multiplica o 2, que a gente encontrou 2569,64, menos o 1, que a gente encontrou de 980,03. Os dois estão na unidade quilojoule por quilo. Tudo isso dividido pela corrente I, que é 8 ampere. 8 ampere eu vou escrever como coulomb por segundo, que é carga por tempo, vezes aí a diferença de potencial, que é 110 volts, tá? O volt eu vou escrever aí como sendo energia, que é joule por carga, joule por coulomb. Coulomb vai cortar com coulomb, joule vai cortar com joule, quilo corta com quilo, sobra a unidade de segundo, que é a unidade de tempo. O K aqui corresponde ao prefixo do SI, que é 10 à terceira. Então, podemos calcular aí o ΔT como sendo 2 vezes 2569,64 menos 980,03 vezes 10 ao cubo. Isso daí dividido por 8 vezes 110. Vamos ter aí um ΔT de 3.612,75 segundos. Se eu quiser converter esse tempo
aí para minuto, eu multiplico aí por 1 minuto e divido por 60 segundos, que é a relação de segundo para minuto. Então, dividido por 60, a gente tem o valor aí de ΔT em minuto de 60,2 minutos. Agora, então, precisamos aí, para finalizar, mostrar aí o processo num diagrama TV. Agora, fazendo então a representação do diagrama TV, vamos ter aí o eixo para a temperatura, o eixo para o volume específico. A linha de distribuição de saturação é dada dessa forma, tá? Aqui a gente tem o ponto aí crítico, aqui é a linha de líquido aí saturado, aqui é a linha de vapor saturado. Então, vamos representar aí o nosso primeiro ponto, estado 1. A gente tem aí a condição, tá? Que está na região de líquido mais vapor saturado, que tem aqui um volume específico 1, a uma temperatura aí T1, que é a temperatura de saturação a 150 kPa, que era aí o 111,35, tá? Colocando aqui que a temperatura está em graus Celsius, aqui em metro cúbico por quilo. Desse ponto aqui, que era o ponto no estado 1, foi fornecido trabalho elétrico no sistema e esse ponto 1, a volume constante, foi até aqui a linha de vapor saturado, que é essa linha aqui, numa temperatura maior, tá? Que a gente viu lá, que é da temperatura aí aproximadamente 162 graus Celsius. E aqui a gente tem o estado 2, tá? O volume V1 específico é igual ao volume específico 2, né? Que a gente tem um tanque rígido. Essa é a representação do diagrama aí TV para o processo que a gente acabou aí de verificar. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!